ao Conversa Aberta e no programa de hoje você confere uma entrevista divertidíssima com a influenciadora digital Bruna Maia. Marina Saraiva vai falar sobre a timidez. Thalita Cáfaro traz uma make super colorida para o verão. Vanessa de Oliveira, a nossa ortodontista, continua falando sobre o Invisalign. Afinal de contas, ele foi apresentado na semana passada e todo mundo ficou super curioso para saber um pouco mais sobre esse método revolucionário. Isabela Vasconcelos fala hoje sobre constipação e incontinência anal. E ainda dá tempo de participar da promoção Tem um Arquiteto na Minha Casa. Você não pode perder, vem pro Conversa Aberta! Empresária de sucesso e uma das principais influenciadoras digitais da cidade. Também não é para menos, a sua simpatia conquistou um público invejável nas redes sociais. Ela corre para um lado, corre para o outro, de repente ela tá aí com as marmitas e as dietas, de repente ela tá na Bemaia fazendo a próxima coleção e de repente ela tá aí mostrando o dia a dia. Multifacetada, hoje eu converso com Bruna Maia. Minha querida, bem-vinda ao Conversa Aberta. Muito obrigada. É um prazer enorme receber você aqui. Tanto de elogio. Eu falei mentira, conversa comigo. Obrigada, Ana, muito obrigada. Mas falou mesmo, não, viu? É a correria principalmente, Não é? marmita de um lado pro outro, falou tudo, resumido. Mas é essa correria que faz as coisas girarem, né? E é verdade, Ana. Eu brinco muito, na verdade, eu falo que a gente não nasceu rico. A gente não é princesa, então tem que correr atrás pra fazer acontecer. Verdade, isso mesmo. É desse jeito, todos os dias, né? Isso mesmo. Mas vamos começar desde o início. Me Vamos lá. fale logo quando você ainda era morena, cabelão batendo quase na cintura e era cantora. Como foi esse período? Foi um fato muito importante na minha vida. Não desisti, eu encerrei um ciclo que tinha que ser encerrado. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas não me dava retorno financeiramente. E colocando na balança, eu via que aquilo ali não me fazia tão bem. Eu tive que fazer uma cirurgia que eu tava com cisto nas cordas vocais. Uau. E eu sou evangélica, pra quem não sabe, eu sou evangélica. Sim. E eu estava na igreja e tinha um pastor de fora e ele falou assim: ô, você é de azul aí, ó. Deus vai estar te tirando da sua área de trabalho e vai estar abrindo uma nova porta pra você. Mas aí, quando você deixou de ser cantora, você já tinha o foco na lingerie? Não. Ou apareceu? Tinha uma prima minha que ela tem uma loja de aviamentos e tinha umas lingeries expostas lá. E eu falei, nossa, que lingerie super linda e tal, tinha um preço muito acessível. E ela falou assim: eu vou passar o contato da costureira pra você. Vendi pras minhas amigas, comecei a postar no Facebook. Sacoleira. Sacoleira. Eu tinha um número de seguidores muito alto no Facebook, então aí que eu fui vendendo muita lingerie. Hoje, pra honra e glória do Senhor, somos uma equipe aí de umas 20 costureiras mais ou menos. Uau, mas da sacola pra uma loja física? Eu fiquei 1 ano mais ou menos sacoleira. Depois eu abri uma loja pequenininha ali no centro. Eu pagava tipo R$500 de aluguel, no medo de não conseguir pagar. Lá veio a loja maior, veio uma funcionária, depois veio outro ajudante. Uma Bemaia deu seguimento para mais 4 Bemaias. Isso. Como é que foi esse processo? O projeto era eu, uma lojinha pequenininha, que foi a primeira que eu abri, que ali ia ser eu ganhei pão pro resto da vida. Sim. A primeira foi a de Divinópolis, logo após ela veio a de Itaúna, e a outra foi a de Nova Serrana, e a Bemai Pitangui é minha. A gente falou um pouco do seu lado empreendedor, mas aí depois você transformou-se em influenciadora digital. Eles falam. Mas a influencer veio primeiro ou a empresária veio primeiro? Como é que foi isso? Se for pôr na ponta do lápis, desde a época que eu cantava, as pessoas já me chamavam pra fazer um ensaio de foto. Só que naquela época não era chamar de influenciadora, de blogueira, né? Mas digamos que isso começou de uns 2 anos pra cá. Eu era empreendedora, empresária, antes disso acontecer. Mas a internet e as mídias sociais são 2 vertentes, não é mesmo, Bruna? Porque tem as pessoas que gostam do seu trabalho, que gostam da sua pessoa, mas tem as que não gostam. Estão lá te assistindo só pra procurar os seus defeitos e pra sair falando de você. Como é que isso funciona na sua cabeça? Não é fácil. Imagina! E eu sempre fui uma pessoa assim super forte, eu sou super segura, eu sempre soube lidar com essas coisas, mas digo que machuca por conta da maldade, sabe? Porque eu acho que as pessoas hoje elas estão tão maldosas, tão críticas, a gente desanima mesmo, fica entrando na cabeça da gente assim, meu Deus, será que eu sou isso mesmo? A gente esquece da essência, mas muito rápido eu trabalho pra, como se diz, a gente faz terapia pra lidar com a gente louca, né?
Falamos da ex-cantora, da empresária, da influenciadora digital, mas aí, de repente, você virou musa fitness também. Nossa, gente, meu Deus do céu, não para! Olha, isso é uma luta. Dá até medo. Eu era. Como que foi isso? Não, as pessoas falam assim, Bruna, você não era gordinha. Ô, Ana, você pega uma foto minha, o meu telefone que eu apaguei as fotos deles, não ia mostrar. De 2000 e... Nós estamos em 2019, 2016 para 2017. Eu tenho 1,5 m, eu estava pesando 68 quilos. Meu quadril, eu estava vestindo já 44 e eu desse tamanho. Isso me deixava com a estima muito baixa e afetava várias áreas da minha vida. Uma delas, em especial, era o meu relacionamento. Por exemplo, ele não podia nem olhar pro lado, porque eu ficava assim, ele tá olhando pra outra pessoa, porque eu sou gorda. E a primeira coisa que eu comecei a trabalhar foi a minha mente pra isso também. Aí eu comecei o processo de emagrecimento, não dava conta, não emagrecia, mas tipo assim, meu quadril muito largo, coisa que eu não perdia. Foi quando eu resolvi fazer uma lipo, fiz lipo há 2 anos atrás, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu indico pra todo mundo, vai lá, entra na faca, faz mesmo. Isso é bom demais. Vamos ver, vai Que fazer. ótimo que ela tá falando isso, porque todo mundo fala assim, não, você tem que ser natural, Não. você tem que ser fitness. A gente tem que ser feliz. A gente tem que ser feliz, gente. Nossa Deus. A Bruna é das minhas, maravilhosa. Se eu tiver que fazer de novo, eu faço de novo, gente. Que aí eu vi que ali eu já tava com um resultado bom, mas que eu podia melhorar aquilo e manter, que é o principal, né, mano? Não adianta ir lá fazer e não manter, não, gente. Exatamente. Quem engorda tudo de novo. O povo acha que não engorda, engorda. Eu tive isso há 1 ano, eu fiz ela 2 anos atrás. Sim. 1 ano atrás eu tava cheinha novamente. Eu falei, você tá achando que lipo faz milagre, não faz, não. Peguei firme, vou na academia todos os dias, alimentação hoje correta. Você anda de marmita. De marmita, tá lá no carro. Maravilhosa. Mas por um lado vai até melhor, porque antes eu não tinha horário de comida, aí eu comia na rua, comia besteira. Mas e quando você quer dar aquela puladinha de cerca? Então hoje eu faço uma vez na semana, minha puladinha, só que as puladinhas é um hambúrguer gigante, só que hoje eu consigo conciliar. E o futuro? Se você for olhar pra Bruna de 4 anos atrás, ela desejava tudo que tem hoje. Tudo e mais um pouco, eu tenho mais do que eu desejava. E a Bruna daqui 4 anos? Então, essa é a questão. Casamento? Eu tô com 23 anos, ele tá com 24. A gente não conhece nada da vida, Ana. Então, assim, casar sem condição financeira, pra ter uma vida boa, sair da casa da minha mãe, Ana. Pra quê? Do canto da minha mãe, pra passar perto da rua, não vou não. Hora nenhuma. Nunca precisou. Você já foi muito criticada pelo seu estilo de vida por ser evangélica. Como que você lida com isso? Eu acho que a primeira coisa é a gente se aceitar do jeito que é. Eu achava que as pessoas dentro da igreja tinham muito preconceito com minhas tatuagens. Tipo assim, eu tinha na minha cabeça isso, que eu entrava dentro da igreja e todo mundo ficava olhando. Você? É. Pensei que era a igreja que tinha. Não, eu ficava tipo assim, eu achava toda vez que eu chegava na igreja, Sim. as pessoas ficavam olhando pro meu braço com discriminação. Isso era uma coisa que tava dentro da minha cabeça. Eu ficava assim, nossa, as pessoas me viram crescer dentro da igreja, agora veio toda a tatuagem, deve estar achando que eu tô... Tipo assim, que eu me Vida louca. é tipo isso. E um dia eu falei isso pro meu pastor, eu falei assim, Vicente, eu amo meu pastor, gente, eu amo ele de paixão. E eu falei assim, Vicente, eu fico meio assim de ir na igreja hoje em dia, porque eu acho que as pessoas ficam olhando pra mim. Ele, Bruna, isso é o olhar que você olha pra dentro de você, não é o olhar das pessoas, não. Então, quando eu comecei a ver que o meu relacionamento com Deus era meu e dele, eu não comecei a me importar mais com as críticas entre eu ser evangélica ou o jeito que eu levava a vida com a igreja, sabe? Eu adorei a nossa conversa. Obrigada. Adorei o bate-papo, foi maravilhoso. Pra gente encerrar essa energia boa, essa menina aqui é show de bola. Conheço há um tempão, admiro há um tempão. Ela não tá aqui por acaso não, viu? Não tá mesmo. Eu também, gente, é muito recíproco isso. Eu tô super feliz de estar aqui. De vez em quando eu passo, mas deixa eu te dar um abraço. E é mesmo. Quando eu vejo ela no Instagram tristinha, eu falo assim, vou lá. E é mesmo. Filhotinha. Gente, ela chegou lá esse dia, me deu um abraço mais, vamos renovou as energias, Oh, viu? meu Deus, conversa aberta fica por aqui. Eu ainda vou conversar muito com essa moça, mas a gente volta daqui a pouquinho. Ser tímido é nunca estar confortável diante de uma situação. O estar tímido muitas vezes é apenas não saber como agir e precisar que o outro tenha a iniciativa. Mas quando a timidez lhe rouba oportunidades e situações, o problema pode ser mais grave do que se imagina, não é mesmo, Marina? Com certeza. Bem-vinda ao Conversa Aberta, lindíssima como sempre. Obrigada. Com seus olhos. Marina, me fala da timidez. Ela pode ser considerada um charme? Bom, na verdade a gente vai avaliar que existem 3 tipos de timidez. Existe uma timidez que ela é situacional.
Normalmente, quando eu tenho vergonha do outro, gera um acanhamento, um desconforto. A gente pode associar uma preocupação exacerbada com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer. Por exemplo, medo de falar em público, né? O medo de ser julgado, criticado. Em algumas situações familiares, quando a gente se depara com alguma pessoa que tem um perfil muito autoritário e às vezes a gente se isola. Existe uma timidez que é crônica, que pode ser que entre num quadro patológico, que faça com que a pessoa tenha um prejuízo significativo na qualidade de vida dela, não é só em um momento que aparece. Nesse tipo de caso, a gente orienta a buscar uma ajuda profissional. E existe uma timidez que a gente chama de uma timidez proposital, que são pessoas que não conseguem se incluir na sociedade porque elas não aceitam o modo de se posicionar, não aceitam as diferenças e às vezes até num tom de arrogância elas se isolam por eu não querer conviver com pessoas com posicionamentos diferentes. Uma timidez por conveniência. Sim, eu escolho propositalmente me isolar porque eu não consigo me relacionar com pessoas que têm opiniões diferentes. A timidez, ela dá sinais até físicos às vezes, né? A pessoa sua a mão, fica nervosa, o coração dispara, não consegue olhar no olho. Como controlar isso? Sim, existem técnicas de respiração, né, que muitos psicólogos, professores de yoga, pilates já utilizam justamente para dar uma harmonização no corpo. Existem técnicas de relaxamento, meditação, o próprio acompanhamento psicológico, que é aquele esvaziar do mal-estar, também provoca uma nova reflexão sobre os momentos em que você fica ansioso. Por quê? Porque realmente pode trazer um desconforto, ataque cardíaco, coração dispara, sudorese, né? Aquele mal-estar, em alguns casos gera até sintomas de pânico, uma fobia social. Então a gente precisa ouvir desse sujeito qual é o medo dele. Dizem que os opostos se atraem, né? Geralmente um casal de namorados, um é mais expansivo e o outro é mais tímido. Isso acontece? Bom, eu não... É um contrapeso? Eu discordo um pouco dessa questão dos opostos se atraem. Eu acredito que semelhantes se atraem, né? Se a gente for pegar um pouco da física quântica, eu vou me aproximar de pessoas que estão na mesma vibração. Claro que algumas características opostas, né, que eu acredito que é um pouco desse ditado comum que as pessoas costumam repetir, isso pode acontecer, mas não necessariamente quer dizer que a gente vai conseguir estabelecer vínculos duradouros com opostos tão discrepantes assim. Marina, nós falamos dos adultos. E as crianças? Aquelas pequenas que se escondem atrás dos pais, que não são tão conversadas, que dão trabalho no primeiro dia de escola porque não querem ficar na sala de aula com a professora que ela nunca viu, que não interagem com os coleguinhas. Como lidar com isso? Existem estudiosos que dizem que existe traços até genéticos da timidez. Eu preciso avaliar o modelo mental dos pais. Como que esses pais tratam essa criança? Porque a criança ela é resultado daquilo que ela acredita que está correto frente àquelas pessoas que estão orientando no dia a dia o comportamento, a educação. Então, como que esse pai e essa mãe reagem quando o filho esconde atrás, se isola? Muitos pais ficam bravos, ficam nervosos, começam a brigar. Isso gera mais medo na criança. Se a gente trabalhar com a hipótese de que a timidez é medo e o pai ou a mãe ou o professor se posiciona de uma forma incisiva, autoritária frente a essa criança, provavelmente a gente vai incentivar, incitar ainda mais medo, às vezes até sintomas de pânico numa criança, porque a gente quer corrigir algo só que de uma forma equivocada. Então a gente sugere que esses pais busquem uma orientação de como lidar com essas crianças. Não necessariamente a criança vai precisar de um psicólogo, mas pode ser que precise. Mas eu acredito que no primeiro momento os pais vão precisar de uma orientação para a gente analisar em quais momentos essa criança está apresentando essa recusa, essa inibição e se está trazendo prejuízo para a vida dela. Porque a gente só vai intervir profissionalmente quando realmente estiver trazendo um sofrimento ou um prejuízo significativo para a dinâmica familiar. Marina, como vencer a timidez? Tem pessoal que está em casa que está até roendo as unhas porque está se encaixando nos perfis que você está falando. Para esse pessoal que está em casa, como vencer a timidez? A
timidez ela também pode ser vista como um mecanismo de defesa. Então, as próprias técnicas de respiração, meditação, em alguns casos, quando se tratar de uma timidez crônica e patológica, buscar a ajuda profissional de um psicólogo, tentar tirar o foco de si no sentido de preocupar tanto com o que o outro pensa, com o que o outro vai dizer sobre mim e tentar ter coragem de ser quem você é, independente do julgamento alheio. E esse simples fato de saber que tem pessoas que vão gostar de você, tem pessoas que não vão gostar de você e tá tudo certo. Se você estiver gostando daquilo que você está manifestando, já tá ótimo. Você já vai atrair pessoas que estão na mesma vibração com você e você vai conviver com elas. Aquelas que não se identificarem com você, deixa a vida levar. E ser tímido também não é um problema se não trouxer prejuízos para o seu campo profissional. Marina é uma dessas soluções para te ajudar a vencer a timidez. Obrigada. Obrigada, minha querida. Até a próxima semana. Até a próxima. Conversa aberta fica por aqui, mas volta daqui a pouquinho. Santori Hotel, faça sua reserva para a Diária 2 e apaixone-se. E você ainda pode aproveitar o momento para tomar um delicioso café em cortesia. Santori Hotel, faça sua reserva para a Diária 2 e apaixone-se. 37 3237 5100.
situação é uma sensação muito desconfortável de ficar muito tempo sem ir ao banheiro. Já a incontinência anal é a incapacidade de conseguir controlar através do ânus seus gases e suas fezes. As duas situações são muito desconfortáveis. Mas se isso acontece de vez em quando, tá tudo certo. Afinal de contas, isso pode estar associado a algum tipo de alimento. Mas se você sofre deste mal constantemente, está passando da hora de você pedir ajuda. E a ajuda correta é a fisioterapeuta Isabela Vasconcelos. Bem-vinda, Isabela. Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Isabela, conversa comigo. Constipação. Por que é tão doloroso ficar sem ir ao banheiro? A constipação intestinal, né, no dito popular, é o intestino preso. Então, ele constitui um dos sintomas gastrointestinais mais frequentes. Então, quando você tem a constipação intestinal, ou você tem um problema no trânsito intestinal, Sim. ou algum problema na musculatura do assoalho pélvico, os pacientes, eles têm que apresentar uma queixa de evacuação incompleta, então não consegue eliminar todas as fezes, Sim. né? Pelo menos 6 meses, dentro de 3 meses consecutivos, e apresentar 2 ou mais dos seguintes sintomas. Então, quais são esses sintomas? Sim. Evacuação incompleta, mais de 25% das evacuações. É aquela situação que você vai, faz o seu cocô, mas sente que poderia ter saído um pouco mais. Sim. Entendi. Às vezes a pessoa precisa usar manobras digitais, o dedo mesmo, para ajudar essas fezes, né, a serem eliminadas. Sim. Então são pacientes que têm as fezes cibalosas em mais de 25%. O que seria isso? Essas fezes rígidas, ressecadas, então tem a dificuldade de evacuar. Você falou dos sintomas e essa dificuldade que realmente até muda o humor da gente. Sim, quando a sem gente dúvida. popularmente não consegue fazer cocô. Sim. E aí muita gente lança a mão do supositório e dos laxantes. Isso é indicado? A gente acaba usando laxantes, né? Às vezes a gente não faz uma consulta com o coloproctologista, Sim. né? Que seria o médico indicado para A essa automedicação. questão. Então a gente faz a automedicação. Mas aí tem medicamentos, né? Esses chás que contêm sênin que não são bons para nossa flora intestinal. Então o ideal é o quê? Procurar o médico, né, para que seja feito a prescrição desses laxantes que possam ser usados, né? Então o paciente precisa procurar, né, um nutricionista para poder adequar a dieta aí em alimentos ricos em fibras, aumentar a ingestão de água, Sim. né? Atividade física é muito importante porque aumenta o peristaltismo intestinal, né? E tem hormônios também que ajudam nesses movimentos para facilitar a eliminação. A gente sabe que tem pessoas que usam antidepressivos e tem alguns que causam essa constipação Sim. também, né? Mas podem estar conversando com o médico, né? Porque não é tirar o antidepressivo, mas é Adequar a a situação. isso tudo, Não é justamente. isso. E aí, o que acontece quando a gente tem essas disfunções nessa sinergia, né? Que a gente fala de sinergia, que é quando o cocô, vamos falar assim, quer sair, a gente senta no vaso e aí a musculatura do ânus, do esfíncter, né, que é aquele buraquinho mesmo que é o ânus, ela fecha. Então fica um brigando com o outro. Então tem essa sinergia. Você sente a vontade, mas não consegue se Não consegue. E aí tem aquelas pessoas que tem que fazer aquela força abdominal, né, para fazer o cocô porque não tá conseguindo eliminá-lo. E eu sempre falo, gente, é uma coisa natural. Então assim, sentou no vaso, tem que relaxar a musculatura, tem que fazer a respiração certa, não adianta pôr força em barriga, né? Porque aumenta essa pressão Exato. dentro da nossa barriga e a gente não consegue essa eliminação de forma correta, né? Exatamente. Porque só com essa parte comportamental a gente já consegue resolver a maioria dos problemas. Olha que beleza. Então, além de tudo que eu citei, a gente também tem a posição certa para evacuar. É sentar no vaso, colocar os pés no banco, chegar o tronco para frente, porque facilita a descida do cocô. Se for um problema de dissinergia muscular do assoalho pélvico, né, que é essa musculatura está incoordenada, ela não está contribuindo para ajudar a eliminar as fezes, a gente vai fazer
outras abordagens, mas a gente sempre acaba trabalhando com biofeedback, que é, né, nessa musculatura do assoalho pélvico. A gente trabalha com eletroestimulação, que é um aparelho para ajudar também, para complementar o tratamento, né? Não é só olhar musculatura de assoalho, não é só olhar ânus. A gente precisa olhar o paciente como um todo, porque às vezes tem algumas disfunções musculares em outras regiões que estão interligadas à nossa pelve, que pode contribuir também para essa constipação. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Sim, isso aí. Mas Isabela, se por um lado ficar sem fazer cocô é desagradável, não conseguir segurá-lo também é uma situação muito desconfortável. Aí a gente entra no caso da incontinência anal, que é quando a gente não consegue eliminar fezes e gases no momento desejado. Por que acontece a incontinência anal? A incontinência anal, ela é a perda involuntária, né, sem querer, de fezes, gases, né? Sim. Muco, às vezes até um pouco de sangue também pode sair. E ela é uma das condições mais devastadoras, que causa um impacto maior na qualidade de vida dessas pessoas. Sim. Então a gente tem a incontinência, que é a fecal, que é a perda de fezes sólidas e líquidas. Nós temos a incontinência a flatus, quando a pessoa não consegue segurar o pum. Nós temos a incontinência também no coito, no momento da penetração, na hora da relação sexual. Tem também a questão das pessoas obesas, né? Que é crônico, aumenta a pressão dentro do nosso abdômen, né? Que faz uma pressão para baixo no assoalho pélvico. Então, acaba enfraquecendo também essa musculatura, né? Tanto para incontinência urinária, como eu já havia dito, como para incontinência anal também. Pessoas que são tabagistas, né, que fumam de longa data, né, a nicotina, ela aumenta o peristaltismo do cólon, né, no intestino, e acaba também causando uma atrofia de esfíncter anal interno. Então também pode acontecer. Como cuidar, como tratar, Isabela, da incontinência anal? O paciente, ele precisa procurar uma nutricionista para que possa fazer uma dieta mais obstipante, né, que prenda mais esse intestino, né. Tem alguns medicamentos também, mas que são prescritos pelo médico. E também, igual eu falei, os médicos podem tratar com formadores de bolo fecal, que facilita a consistência das fezes. E aí o paciente vai poder ter uma sensibilidade melhor nessa região do reto, onde fica armazenada as fezes. Então a fisioterapia também aborda essas orientações ao paciente, que isso é muito importante, educar o paciente quanto à condição de saúde dele, né? Sim. E aí a gente trabalha também com biofeedback, eletroestimulação, às vezes para complementar e ajudar, né, na melhora daquela musculatura. E hoje também é importante falar, Ana, que se tem no mercado o plug anal, que é um dispositivo que a gente coloca como coloca o supositório normalmente. Para ele conter, segurar, né, essas fezes aí no reto, e ele dura aproximadamente 12 horas. Não causa nenhum desconforto? Nenhum desconforto. Claro que tem pessoas que não se adaptam, né? Sim. Mas a maioria, como ele é discreto, é fácil de usar, então muitas pessoas se adaptam. Seria mais ou menos parecido com um absorvente interno? Sim, isso. Não deixe de viver. Procura a Isabela, que com certeza ela vai te ajudar. Aonde que o pessoal te encontra? Eu tô lá na Acolher, todas as terças e quintas-feiras. A Acolher fica na Rua Melo Sobrinho, 130. Conversa Aberta fica por aqui. Obrigada, minha querida. Até Eu que a próxima agradeço. semana. Até a próxima. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Você não pode perder. E tá chegando a promoção? Tem um arquiteto na minha casa. Corre pro Conversa Aberta. Primeiro vai nas redes sociais, segue o programa Conversa Aberta, segue o arquiteto Israel Honório e depois manda pra gente a sua história, junto com fotos de toda a sua casa, pro conversaaberta@hotmail.com. Quem sabe você nos convence a levar um arquiteto pra sua casa. Lembrando que todos os e-mails podem chegar até o dia 12 de novembro. Você não pode perder. Vem pro Conversa Aberta. Na
Na semana passada, a ortodontista Vanessa de Oliveira nos apresentou uma técnica de alinhamento dos dentes que revolucionou a cabeça de vocês aí que estão do outro lado e várias perguntas surgiram. Todo mundo quer saber mais detalhes sobre o Invisalign. Vanessa, bem-vinda ao Conversa Aberta. Você fez uma muvuca, hein? Você apresentou uma solução que pouca gente conhecia e que todo mundo quer saber mais detalhes sobre ela. Então, vamos falar. Vamos falar. Vanessa, desde quando existe o Invisalign? O Invisalign ele já existe no mercado desde 2001. Sim. Né? Aqui no consultório eu faço ele desde 2012, né? Então a gente já tem vários casos tratados com sucesso, inclusive com acompanhamento pós-tratamento, que isso é uma coisa importante. Vanessa, durante a nossa entrevista a gente mostrou a Lara, Sim. né, que está fazendo tratamento Sim. com você e ela mostrou como é fácil tirar, colocar e ter essa manutenção. Sim. É isso que atrai as pessoas para usar o Invisalign? Sim, então além da facilidade de adaptação, de manuseio dele, é um tratamento também que tem uma previsibilidade melhor. Vanessa, mas o Invisalign pode ser confundido com outros tipos de aparelhos Sim. transparentes. Sim, existem outros tipos de aparelhos. É muito comum, às vezes, o paciente ligar aqui no consultório, viu uma propaganda, um anúncio, e confundir com placa de bruxismo, placa de clareamento. O Invisalign é o alinhador que está no mercado há mais tempo e que dá mais controle para movimentação. Mas a gente não pode negar, eu sou um exemplo, que uso a contenção pós-aparelho e me dificulta um pouco a fala. O Invisalign também dificulta quando a gente vai conversar, vai se comunicar? Existe essa dificuldade Não. nele? É muito comum a gente ver artistas de televisão utilizando o Invisalign. Eu não sei se é verdade ou não, mas Gisele Bündchen utilizou o Invisalign. Imagina ela tirando o aparelho para fazer foto ou fazer alguma coisa, se bem que ela não fala, né? Então, outro dia eu vi na Copa do Mundo o jogador colocou o Invisalign e entrou em campo. Outro dia você me mostrou uma foto e o Justin Bieber estava usando o Invisalign. Sim, eu tenho uma foto do Justin Bieber de aparelho. E aqui no consultório, eu não tenho os famosos, mas pra mim todo mundo é famoso. Eu tenho professoras que utilizam. Sim. Então, essa necessidade de dar uma aula de inglês, uma coisa assim, fazer a pronúncia correta, não interfere. Não interfere em nada. E a higienização dele, Vanessa? Tranquilíssima. Né? Porque você vai tirar o aparelho e fazer a higienização na mão. Vanessa preparou aqui algumas imagens para explicar um pouquinho sobre o Invisalign e a gente vai conferir a partir de agora. Então, Ana, o Invisalign ele é um alinhador que a gente tem mais recursos no mercado, trata casos complexos, inclusive, já está no mercado há muito tempo. Hoje em dia já tem mais de 7 milhões de pacientes tratados no mundo, que é o alinhador feito sob medida para o paciente e vai trocando os alinhadores para os dentes chegarem no lugar. Então, hoje a gente não faz mais os modelos que eram feitos antigamente com gesso. Os modelos são feitos virtualmente, né? São modelos que a gente consegue manipular e em cima desse modelo virtual a gente faz o planejamento todo do caso do paciente. O modelo virtual, esse modelo em branco que simularia o gesso, ele é transformado num modelo digital e em cima dele é feita a mudança que o paciente quer que a gente precise. Então a gente consegue ver isso antes de realizar exatamente na boca. Esse caso foi tratado em 2014, a gente tem contato com a paciente, está tudo bem, está tudo tranquilo aqui no lugar. Aqui a gente tem a visão da face dela, né, do sorriso, como mudou, com o arco expandindo, tudo isso realizado apenas com o uso dos alinhadores. Ela cooperou, colaborou, então a gente tinha essa situação aqui anteriormente com o dente para fora, um arco muito estreito. No sorriso isso aqui era ruim para ela, incomodava. Então o arco foi expandido, a gente melhorou essa relação anterior aqui e quando a gente vê pelo lado de dentro como que abriu o arco e melhorou a forma, principalmente do arco superior. Então aqui a gente tem aqui o antes e o depois, vendo também como que a simulação que foi feita, a boca acompanhou o que foi planejado, né? Então isso aqui é a previsibilidade que a gente chama. A gente consegue o resultado que a gente tinha visto inicialmente, isso aqui foi planejado antes de realizar tudo e o resultado final ficou como planejado. Vanessa, quem pode usar o Invisalign? Qualquer paciente poderia usar um aparelho fixo. Então o Invisalign ele já é indicado para crianças, está acabando a dentição descida e entrando na dentição permanente. O último dentinho permanente ele nasceu nos últimos, a gente já pode entrar com o aparelho Invisalign, se existe indicação de tratamento ortodôntico. E para pacientes adultos também,
que eu acho que a maior clientela do Invisalign são os pacientes adultos que precisam de um tratamento ortodôntico. É um tratamento que você pode dosar forças e por causa disso é muito bom, inclusive para pacientes que têm problema periodontal, doença dos ossos que às vezes o dente não tem muita firmeza, ele está indicado também, sem problemas. Mas a dúvida do pessoal de casa, Vanessa, é saber qual a diferença entre o aparelho fixo e o Invisalign. É o método de aplicação das forças que a gente fala, falando assim, com mais técnica. Quando a gente precisa tratar um paciente que tem os dentes tortos, a gente faz um planejamento e coloca-se o aparelho. No caso do Invisalign, esse planejamento é feito com antecipação e o paciente consegue ver como que ele vai ficar ao final do resultado. No caso do aparelho fixo, a gente faz esse planejamento, mas o paciente não consegue ver o resultado. Ele só vai ver o resultado quando realmente chegar ao final do tratamento. Vanessa, mas hoje em dia a gente precisa, como se diz no popular, medir a água com fubá. Claro. Vamos falar de valores. Sim. O Invisalign tem um valor muito diferente do aparelho fixo, porque o pessoal em casa está com essa dúvida. Sim. Ele já foi um aparelho que tinha um custo muito maior, o investimento era muito maior, porque ele é um aparelho importado. Na época que ele era cotado em dólar, e a gente sabe que essa questão de economia varia muito, ele tinha um valor maior. Hoje em dia, essa questão da importação mudou, daqui a algum tempo a gente vai ter a fábrica no Brasil também, e ele é cotado em real. Ele tem um valor um pouquinho maior do que o aparelho fixo metálico, que seria aquele aparelho convencional, e ele chega a ser similar ao mesmo preço de um aparelho estético, que é um aparelho um pouquinho, que tem um custo um pouco maior, com uma diferença enorme em relação à resolução do caso. Então não, ele não é um aparelho muito mais caro. O custo-benefício vale a pena? Sim, porque o benefício é grande, inclusive em relação a tempo de tratamento. Como ele é mais previsível, quase sempre, se a gente for colocar casos similares, porque é claro que eu não consigo tratar a mesma pessoa exatamente com os dois tipos de tratamento, mas a gente colocando na balança casos similares, a resolução do Invisalign é um pouco mais rápida por causa dessa previsibilidade. Sem contar que com o Invisalign você pode chupar manga, comer pipoca, morder a maçã e não ter problema. Comer todos os alimentos que são difíceis com o aparelho físico, que a gente pede para o paciente evitar. Com o Invisalign você vai remover seu aparelho, comer tudo que tem direito, fazer a higienização normalmente e colocar de novo. Soluções para o seu sorriso sempre existe e a ortodontista Vanessa de Oliveira com certeza é a sua melhor escolha. Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço. Conversa Aberta fica por aqui, mas volto daqui a pouquinho. Olá meninas! E a dica do Centro dos Cosméticos dessa semana é sobre hidratação. Você já conhece, sabe como usar, identificar para qual é o seu tipo de pele? Então olha só, eu tenho aqui os hidratantes que são em cremes, em óleos, em gel. Esses aqui são os hidratantes que são em óleos. São ideais para quem tem a pele abaixo dos olhos mais sequinhas. Esses aqui são os hidratantes em gel, são melhores para quem tem a pele madura, para quem tem a pele mais sensível. Esse já é um hidratante em creme, para quem tem a pele bem mais seca. Esse é um hidratante da Nivea anti-sinais, ele você pode estar usando à noite, que ajuda a prevenir sinais no rosto. Esse da Nivea para pele oleosa e esse também para quem já tem a pele bem seca. Então meninas, a dica dessa semana foi sobre os hidratantes. Se você tiver alguma dúvida, não sabe qual usar na sua pele, pode estar vindo aqui que temos maquiadoras profissionais para te ajudar. Então espero que tenham gostado. Estamos na rua Francisco Salles, número 65, loja 3. E o programa Conversa Aberta fica por aqui. Espero que você tenha absorvido várias informações e principalmente se divertido muito. Foi um prazer enorme. Tchau!